Boa noite, mais um Jesus Expresso para você e para todos aqueles que estão ligados no Instagram, no Facebook, no YouTube, você que está no seu lar, em casa, ou você que está no trabalho, ou dirigindo no seu carro. Vamos hoje anunciar algo muito importante da Palavra de Deus. Tudo é importante, mas hoje o que nós vamos anunciar é o que é importante, porque é a palavra de hoje. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, e vamos ver o que o Senhor fala às igrejas. O Senhor sempre fala para as igrejas, o Senhor sempre dá instruções à igreja, o Senhor sempre fala aquilo que a igreja precisa ouvir. E nós vamos ouvir hoje coisas que nós precisamos. Eu, você, cada igreja, cada denominação precisa ouvir. Que vem da parte de Deus, não vem do homem. Vem de Deus, porque o livro de Apocalipse é revelação enviada ao discípulo amado de Jesus Cristo, João, que recebeu do próprio Jesus Cristo para escrever esse livro de revelação. Então, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Amém? Bom, você que é bom de Bíblia, eu tenho certeza que não é difícil de achar o último livro da Bíblia. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7, o último versículo que nós vamos ler hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, mais uma vez reunidos no teu nome, para que a tua palavra seja anunciada, proclamada, semeada em cada coração que vai ouvir. E eu te peço agora que o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, de entendimento, o espírito que nos revela aquilo que Deus está falando aos nossos corações, a cada um de nós, para que possamos cada dia mais ter mais conhecimento da tua vontade para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, aqui houve um versículo 4 que diz assim: tenho contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor nunca pode se esfriar, nunca pode deixar de existir no nosso coração. Portanto,
É necessário que o primeiro amor permaneça cada dia mais como uma chama ardente em nossos corações. Bom, é importante que esse primeiro amor não esmoreça, não morra em nós, em tudo que nós fazemos. Seja no primeiro trabalho, no primeiro salário, na primeira namorada, no primeiro namorado, né? Isso aconteceu já com todo mundo, o primeiro amor, aquele amor que deixa as pessoas estremecidas, as pessoas que sentiram aquele primeiro amor que nunca tiveram na vida, algo diferente. E para ilustrar essa mensagem do primeiro amor, eu quero compartilhar aqui com os meus irmãos um relato de um pastor amigo, conhecido, em que ele, de repente, se viu no seu casamento, o primeiro amor ser esquecido, começar a diminuir, começar a esfriar, começar a não ter tanta atenção como deveria ter. E um dia ele foi ao mercado fazer algumas compras, e aí ele começou a fazer as compras, não levou o cartão, levou só o dinheiro, e aí comprou aquilo que tinha que comprar, e quando realmente, de repente, passou no caixa, e aí comprou algo que ele sempre, desde o primeiro dia de namoro, ele sempre presenteava a sua esposa com algo para adoçar a sua boca, para mostrar que ele sempre se lembrava dela. E aí ele comprou, nesse dia, nesse fatídico dia, ele sobrou algum dinheiro, porque não tinha levado o cartão, e sobrou um poucos trocados no bolso, moeda, notas pequenas. Então ele viu no caixa algo que ele poderia levar para a esposa e para os filhos, 2 filhos. E aí ele comprou aquela barrinha de chocolate, tipo um batom, né? Se fala muito em batom, um pedacinho de chocolate. E ele pensava que iria agradar a esposa, iria agradar os seus filhos, como também iria agradar a esposa. Então aí acontece algo que ele foi despertado com uma resposta, uma situação que ele não esperava que acontecesse. Bom, aí então ele chega em casa e aí ele mostra para a esposa aquilo que ele trouxe para ela e para os 2 filhos. Uma barrinha, um batom de chocolate. A esposa ficou indignada. Ficou indignada com o que ele trouxe. Não porque era simplesmente uma barrinha de chocolate, mas pelo que ele já havia feito e o que estava fazendo agora, no relacionamento, no casamento, no primeiro amor dele, da vida, que era a esposa, que na mocidade ele teve matrimônio, se casou, fez um voto no altar. Bom, batom garoto. Foi exatamente o que fiz. Ele comprou, disse ele comprou, e quando entreguei os chocolatinhos na mão dos meus filhos, eles fizeram a maior festa. Para um lado, os filhos, foi algo muito bom. Achei que conseguiria também causar boa impressão à esposa, foi o que ele pensou, né? Mas para o espanto dele, a reação dela foi dizer-me: que decadência! Olha só a frase que esse pastor, um conhecido meu, recebeu como resposta
do que o marido estava dando para ela, trouxe para ela da rua, que sempre trazia alguma coisa. Que decadência! Preste bem atenção nessa frase. A esposa ficou indignada. Chamou aquilo de decadência. Ele levou um susto com a frase dita por ela, olhar com censura recebido por mim, por ele, o pastor. O olhar, ele pensava que estava sendo o Dom Juan e o chocolatinho não havia produzido resultado nenhum. Nenhum na esposa. A tentativa de agradar a esposa caiu por água abaixo. O que é que você está... Do que é que você está falando, mulher? Perguntou ele. Porque ele não imaginava que receberia uma resposta daquela quando chegasse o chocolate nas mãos dela. Ela sequer titubeou, foi de bate-pronto. Que decadência! Na lata. Uma tijolada, assim, de repente, que ele não esperava. No início, aí ela começou a explicar o porquê que ela falou que era uma decadência. No início, quando começamos a namorar, você me trazia bombons da Copenhague. Oh, meu Deus. Depois ficamos noivos, você começou a aparecer com caixinhas de bombons sortidos da Nestlé. Quando nos casamos, você começou a trazer sonhos de valsa da Lacta. E agora, batom garoto. Onde é que isso vai parar? Você já pensou? Isso acontece com muitos casamentos, com muitos relacionamentos entre um homem e uma mulher. No início, era meu amor para cá, meu amor para lá, e palavras amorosas de um para o outro o tempo todo. Eu te amo, não diga mais, eu quero dizer mais que eu te amo mais do que você me ama, eu te amo muito. Mas com o passar do tempo, isso vai diminuindo. E é o que não pode acontecer num relacionamento. Não pode acontecer num relacionamento. Regar, todos os dias, continuamente. Cada vez estar mais próximo e agradando um ao outro, tanto de um lado quanto do outro. É dos dois lados, não é só de um lado. O relacionamento entre marido e mulher tem que ser de um para o outro, a dedicação completa. E aquilo foi um motivo de reflexão, foi um motivo de alerta. A campainha tocou, sinal de alerta, porque precisava ser revisto. O relacionamento, o entendimento mútuo, o carinho mútuo, a atenção mútua, o amor que deveria cada vez estar sendo cada centímetro maior, melhor do que o passado. Porque a convivência vai trazendo conhecimento um com o outro. Mas esse conhecimento também traz um relaxamento. Um relaxamento no amar, se dedicar, servir um ao outro, entender um ao outro, ter paciência um com o outro, ter mais amor um com o outro. É isso que um relacionamento tem que ser, tem que existir. É isso que tem que existir no relacionamento. Bom, e aí aquilo foi um sinal de alerta. Tudo aquilo que ela relatou como os primeiros dias de namoro, de noivado e de casamento, foi um balde de água fria nele. Bom, será que isso está também acontecendo? Serve para mim, serve para você,
serve para cada um de nós, que precisamos saber, entender e prestar atenção do nosso relacionamento com quem nós amamos. Porque muitas das vezes o marido e a esposa têm um relacionamento com o passar do ano que parece que são inimigos, um jogando contra o outro, quando tem que ser ao contrário. Um amando mais o outro, um entendendo mais o outro. Um só no olhar já entende tudo aquilo que o outro está falando. É assim que tem que ser. Mas, com o passar do tempo, parece que viram inimigos. E não são inimigos. Inimigos são os da rua. Inimigos são aqueles que querem ver o seu casamento destruído. Seu relacionamento conjugal se acabando, sendo destruído, dividido. Diga misericórdia. Aí ele pediu perdão à esposa, perdoa-se, perdoa-me, amada. Ele prometeu resgatar o que havia deixado de lado. Veja, converse, tenha um diálogo com a sua esposa, com o seu esposo. Seja sincero, verdadeiro. Seja honesto consigo mesmo e com a sua esposa naquilo que está deixando a desejar dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, no seu lar, aonde você precisa rever os conceitos, os valores que estão sendo deixados de lado. Bom, isso acontece em cada relacionamento. Tem exceções. Existem exceções. Toda regra tem exceção. Bom, mas como nós vamos entender isso na Bíblia também? Vamos levar isso para a Bíblia, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Jesus, no livro de Apocalipse capítulo 2, vai até o versículo 3, mais ou menos, ele dá instruções às 7 igrejas. Ele quer falar a cada igreja sobre aquilo que está acontecendo no relacionamento da igreja com ele, o Senhor. E ele dá instruções à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, ele elogia as igrejas, ele critica as igrejas, ele mostra os erros da igreja, ele dá instruções à igreja e ele dá promessas também para as igrejas. Bom, em Éfeso, essa igreja aqui específica, em que nós estamos lendo esse capítulo 2, versículos de 1 a 7, ele relata aqui algo muito importante no relacionamento nosso com Deus. O nosso primeiro amor com Deus. O primeiro momento em que nós nos encontramos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, em que, com o passar do tempo, foi relaxando, foi sendo colocado de lado, foi esfriando, não tendo tanta importância quando dávamos no primeiro amor, no primeiro momento em que nós começamos a conhecer o amor de Deus. Nós começamos também a declarar o nosso amor a Deus. E aí, com o passar do tempo, muita coisa foi mudando. A leitura bíblica, a ida à igreja, a servir, a colocar a mão no arado, a se dedicar. Como diz o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com toda a sua intensidade.
Com o passar do tempo, todo aquele relacionamento intenso, ativo, produtivo, concentrado neste primeiro amor, refletindo esse primeiro amor, foi esfriando. Foi esfriando, esfriando. E que precisa ser visto. Por isso, Jesus sempre anda no meio da igreja. Por isso, Jesus Cristo passeia na igreja, nas igrejas, para refletir, para fazer refletir o pastor, os diáconos, os obreiros, os professores da escolinha, aquele que ministra a escola bíblica. Ele dá instruções, ele revela. E aquele que tem intimidade com Deus, não precisa perguntar a ninguém, recebe do próprio Deus, assim como João. Como João recebeu de Deus o livro da revelação, Apocalipse. Preste bem atenção. A igreja de Éfeso, ele teve ideologia. Rejeita o mal, persevera e é paciente. Elogiou, dizendo que a igreja de Éfeso rejeitava o mal. Não queria andar com o mal acontecendo dentro da igreja. Era perseverante, determinada em servir fielmente a Deus. E era paciente. Ele critica, condena algumas atitudes da igreja, como o amor por Cristo. Não era mais aquele amor fervoroso. Não era mais aquele amor intenso do primeiro amor. De lhe dar instruções também. Dá instruções à igreja de Éfeso. Praticar as primeiras obras. Volte a praticar as primeiras obras. E ele prometeu a árvore da vida. Muito bem. Prometeu a árvore da vida. Olha como é bom ouvir isso. A árvore que está no meio do paraíso de Deus, que você dá-lhe de comer. Porque lá em Gênesis, quando Adão e Eva foram colocados no paraíso, não lhe foi dado o direito de comer da fruto daquela árvore que estava no meio do paraíso. Não foi dado o direito. Mas aqui, ao vencedor, ao que vencer, aquele que vai tomar posse da coroa da vida eterna, está sendo dado o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus elogia, critica ou condena, dá instruções e tem promessa. E tudo isso tem que se cumprir. A igreja de Esmirna, Deus elogia. Diz que a igreja de Esmirna suportava o sofrimento graciosamente. De 2 a 11. Não, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo de 8 a 11. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Misericórdia, Senhor. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei
a coroa da vida. Tem alguns que serão fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Mas alguns que são da sinagoga de Satanás, estes vão padecer, vão passar prisões, vão ser aprisionados emocionalmente, fisicamente, aprisionados a situações difíceis, de vergonha. O diabo lançará alguns nas prisões e serão tentados e terem tribulações, ser fiel até a morte. E vai receber a coroa da vida. Diga glória a Deus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, poderoso. Tudo aquilo que está escrito na palavra, tudo aquilo que foi falado às igrejas através do que João recebeu a mensagem do próprio Senhor Jesus, vai acontecer, tem acontecido pelos séculos que já viveram algumas pessoas e acontece nos dias de hoje também. Será que algumas desses elogios, críticas, instruções e promessas tem sido visto acontecer na nossa vida, na nossa igreja? Nas igrejas que hoje existem, nas denominações que hoje existem, tem sido visto acontecer. Nós temos hoje várias denominações, tantas denominações que não dá nem para enumerar, não dá nem para contar quantas igrejas e quantas denominações temos hoje. Mas só existe uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo. Denominações ou doutrinas humanas vem do homem, mas a ordem para a igreja, a palavra é uma só. A palavra é a mesma para todas as igrejas. É a mesma. Ela não mudou. É a mesma ontem, hoje, sempre será a mesma palavra de Deus, de poder e autoridade. Então essa igreja de Esmina, Jesus também elogiou, suporta o sofrimento graciosamente. Crítica, Jesus não fez nenhuma crítica. Instrução, ser fiel até a morte, continua firme, continua firme. Tem igrejas que têm falsos profetas, mas tem igrejas que são fiéis, que o Senhor não tem nenhuma crítica a fazer, estão fazendo aquilo que Ele determinou, estão andando sobre a rocha da palavra. Deu a instrução, continue na sua fidelidade, continue perseverando, determinando, que vocês vão tomar posse da coroa. E a promessa, a coroa da vida. Vocês vão tomar posse. Se for fiel, se continuar perseverando, como vocês estão fazendo, vão tomar posse da coroa da vida. Glória a Deus. É isso que eu quero, é isso que também todos que estão comigo querem. Mas existe um caminho, meu irmão. Existe um caminho, minha irmã. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. É isso que o Senhor Jesus quer. Da igreja. Das igrejas. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, o Senhor deu uma instrução. No versículo 12 ao versículo 17, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. E isto diz a igreja, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, corta dos 2 lados.
conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Misericórdia, Senhor. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tem igrejas que se prostituem. Tem igrejas que comem dos sacrifícios da idolatria. A essa igreja de Pérgamo, Jesus elogiou. Mantenha a fé em Cristo. Continua nossa fidelidade. Continua com fé. Continua com fé na palavra. Elogiou dessa maneira. Ele criticou assim. Tolera a imoralidade e a idolatria e heresias. Em algumas igrejas, tem coisas que acontecem que não se pode tolerar. Passar a mão sobre a cabeça de líderes, de pessoas com posições sociais, que por causa de dinheiro, por causa do dízimo, por causa da oferta, é passado a mão, é tolerado. Práticas de Balaão, então está escrito aqui, seguem a doutrina de Balaão, mentem, ou professam aquilo, falam profecias, aquilo que Deus não mandou falar, porque Balaão, ele era um profeta comprado, vendido, mas chegou um ponto que o Senhor falou, basta, eu não quero isso, Balaão. Tanto é que ele usou até a mula para falar com Balaão. Misericórdia, Senhor. Então o rei pedia, Balaque pedia para ele profetizar maldição sobre o povo de Israel. E Balaão, depois que levou uma dura, o próprio Deus, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Fazia com que os filhos de Israel tropeçassem, para que comessem sacrifício de idolatria e até se prostituíssem. Aceitar prostituição no meio da igreja.